Olá, alunos do quinto ano, bem-vindos à nossa aula de Geografia, capítulo 12, Solo e seus problemas ambientais. E hoje nós vamos falar sobre erosão do solo e restauração. O que é erosão, então? Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. Nós temos aqui então duas imagens que nos mostram aí que quando o solo então é descoberto da sua vegetação original, ele sofre essas alterações causadas então aqui pelos agentes naturais e a gente chama isso então de erosão. Podemos notar que o processo de erosão, no momento em que atua na modelagem do relevo, transfere as massas rochosas da superfície, olha aqui aconteceu a erosão, né? Terrestre das zonas mais elevadas para com menores altitudes, então estava nesta posição e foi levada aqui os sedimentos depositados, desencadeando então a formação de solos e de rochas sedimentares. Existem vários tipos de formas de se classificar e dividir as erosões, variando conforme a sua velocidade, esfera de influência, agente causador ou a sua localidade geográfica. Em primeiro lugar, a conceituação que divide as erosões em geológicas e aceleradas. A erosão geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo, propriamente constitutivo das diversas formas de relevo existentes, como a formação de vales por onde passam rios. Então, gradativamente a gente tem essa erosão aqui. Já a erosão acelerada é aquela que envolve geralmente as atividades humanas e que costuma resultar na rápida destruição ou danificação dos solos. E a gente tem aqui essas duas imagens. Em segundo lugar, as erosões são classificadas conforme a sua intensidade, segmentando-as em erosão laminar, sulcos erosivos, ravinas e vossorocas. A erosão laminar, nós temos essa primeira imagem aqui, é a lavagem dos solos retirada da camada superficial de sedimentos pela água das chuvas ou pelos ventos. Os sulcos erosivos, que são essa outra imagem aqui, são as estratificações ou caminhos deixados pela água nos solos. As ravinas são os buracos ou danificações um pouco mais severas. Aqui nós temos uma imagem com a ravina, vossoroca e a saída dos lençóis. E as vossorocas manifestam-se quando a erosão é profunda a ponto de atingir o lençol freático. Como falamos, existem alguns agentes naturais que causam a erosão, né? Então nós vamos ver aqui algumas formas que podem acontecer erosão. Primeiramente, nós temos a erosão pluvial. É aquela ocasionada a partir da transformação do relevo, oriunda das águas da chuva. Em latim, pluvia, chuva. Essas águas agem com grande intensidade em algumas regiões do mundo, em especial nas áreas tropicais e equatoriais, onde a precipitação é mais intensa. Com isso, essas águas infiltram-se no solo, deixando encharcado e cheio de sedimentos, propícios a serem carregados para outras áreas. Depois nós temos a erosão fluvial. O que é a erosão fluvial? É causada pelos rios ao longo de seu curso, nas suas margens e em seu leito. Pode ser comum em áreas de elevada altitude e relevos montanhosos, pois a gravidade tende a tornar o rio mais veloz, deixando as margens mais suscetíveis ao processo erosivo. Além disso, pode acontecer em épocas de chuvas mais intensas, quando a quantidade da água aumenta, provocando mais erosões. E aqui a gente tem um exemplo de um lugar que a gente viu aí como um patrimônio natural. Você lembra?
O Grand Canyon no Arizona, Estados Unidos, é um exemplo de erosão fluvial. E a erosão marinha é chamada também de abrasão. Acontece com a destruição e construção constantes feitas pelas águas dos mares ao longo das áreas litorâneas, no encontro entre a terra e a água. Essa erosão é conhecida também por abrasão e pode originar várias formas de relevo, como as falésias, as praias e as restingas. E aqui a gente tem uma imagem aí de erosão marinha. Erosão glacial envolve as geleiras, que são importantes itens nos processos erosivos naturais. Elas atuam como uma lixa sobre a rocha, tendo seu poder de abrasão maior que de um rio. Essas erosões atualmente ocorrem nos polos do planeta e nos picos das grandes montanhas. Com o desgaste do gelo, que também se movimenta das áreas mais altas para as mais baixas, todo o solo e rocha encontrados pelo caminho foram transportados, mostrando toda a sua força e intensidade. E aqui a gente tem uma imagem fantástica aí de uma erosão glacial na Antártida. E a erosão eólica, olha que imagem bem curiosa que a gente tem aqui. A erosão eólica é a erosão do vento. Ela é decorrente da ação do vento, ocorre em regiões áridas e secas, onde existe areia solta capaz de ser transportada pelo vento, que a joga contra as rochas, desgastando-as e dando origem muitas vezes a formas bizarras, como a gente vê aqui nessa imagem, bem diferentes, né? E por último, nós temos também aí a erosão antrópica. É aquela que é causada pelos seres humanos. É a erosão causada pelo homem, que tem papel importante na modificação do relevo, acelerando o processo de erosão, seja desmatando as florestas para pastos, estradas, cidades, seja cavando túneis, aplanando morros, alterando os biomas, conquistando mares, entre outros. Das erosões citadas antes, esta pode ser considerada a mais fugaz e, por conta dessa velocidade, a mais violenta com a natureza. Na maioria das vezes, essa erosão ocorre por motivos sociais, a construção de moradias, por exemplo, e econômicos, a implementação de uma indústria, a implantação de uma indústria. E aqui a gente tem imagens de um garimpo e também temos a imagem aí da extração de rochas, né, e minerais que exigem uma escavação em grande escala e desenvolve então esse processo erosivo local. O solo rural, ele também acaba sofrendo desgaste, né? A prática intensa de atividades agrícolas, principalmente quando não há utilização de técnicas de conservação do solo, a gente começa a ver erosão aqui também. Mais um exemplo aí da erosão antrópica do ser humano, nós podemos ver aí deslizamentos nas cidades, né? Aqui a gente tem uma imagem do Rio de Janeiro e nós temos aqui também algumas imagens lá da Bahia também. Olhem aqui, ó, as pessoas fazem suas casas, né, nas encostas dos morros. A gente já estudou um pouquinho desse assunto também lá no 4º ano, né? Também é um estudo que a gente faz lá sobre as pessoas que constroem nessas encostas ali do morro e acaba pela ação da chuva e a degradação, acabam aí acontecendo esses deslizamentos. E você pode conferir na página 118 do seu livro um texto complementar que fala aí sobre algumas causas dos deslizamentos na Terra e em Salvador, mas um dos principais fatores que favorecem a ocorrência de deslizamentos é possível então a gente destacar, né, o relevo composto predominantemente aí de morros e ladeiras e a ação dos moradores nas encostas ao longo dos anos, a ação do homem ao longo dos anos. E como restaurar então este solo? De acordo com o que a gente estudou anteriormente, as atividades humanas, por seu potencial acelerado de transformar a superfície dos solos, precisam ser acompanhadas de técnicas adequadas ao manejo, então, de
conservacionista do solo, tanto na cidade quanto no campo. E a restauração de uma área degradada é um processo difícil e demorado. Então a gente vai ver aqui alguns passos fundamentais para que a gente possa recuperar o solo. Primeiro, a gente precisa conhecer o problema. O primeiro passo é atentar para o histórico de degradação e uso do solo da área escolhida para ser recuperada, identificando as causas. O segundo, avaliar o potencial de regeneração. Depois é importante notar se a capacidade de recuperação natural, pois apesar de ser um processo longo e delicado, a recuperação natural sempre é mais recomendável do ponto de vista ecológico. Se a recuperação natural não for possível, deve-se avaliar os recursos disponíveis, financeiro e material, para escolher a técnica então mais adequada. Em terceiro lugar, nós temos que escolher as espécies e o tipo de plantio. Existem várias técnicas de recuperação de áreas degradadas. A escolha então da técnica, como a gente já falou, de recuperação implica na seleção de espécies que devem pertencer ao bioma da área a ser recuperada. As espécies escolhidas também devem ser de fácil propagação e possuir crescimento rápido para cobrir o solo e fornecer matéria orgânica ao ambiente. Ao escolher as sementes que atendem a essas exigências, é necessário decidir como será o plantio, que pode ser feito por meio de mudas ou sementes plantadas. E quarto e último item que nós temos aí para recuperar o nosso solo é o período ideal para colocar então a mão na massa. É fundamental que o plantio seja realizado no início da temporada de chuvas para facilitar o seu crescimento. As dicas são do projeto Interagir, que tem unido o conhecimento de indígenas e não indígenas na produção de alimentos agroecológicos e na recuperação de áreas degradadas. Nós podemos ver nessa imagem um reflorestamento, que contribui de diversas maneiras para a regeneração de um solo erodido, pois as raízes das árvores e plantas previnem a compactação do solo, favorecem a infiltração da água da chuva e o abastecimento do lençol freático, protegem as barrancas dos rios segurando o solo e evitam o deslocamento superficial das partículas do solo. Você poderá realizar as atividades no seu livro. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Estude com muita atenção, faça suas atividades com dedicação e prepare-se então para a nossa avaliação na próxima semana. Um forte abraço. Tchau!